Eu me lembro que uma vez aqui, acho que foi 2019, eu tinha uma promessa, irmãos, desde 2008. E era algo assim, né? A promessa foi, Deus usou uma serva dele para falar comigo. Eu nunca tinha pedido, nunca imaginei na minha vida dirigir. Nunca, para mim era uma coisa, era a última coisa que eu ia pedir, era isso. Pedir um carro. Até porque eu tinha um pânico, né? De vez em quando acontecia isso, às vezes dentro do ônibus, às vezes qualquer pessoa que às vezes estava dirigindo, a sensação de que, aquela sensação ruim que ia bater. E aí eu fechava as mãos, né? Apertava os pés e aquela tensão, ficava com dor de cabeça. E aí Deus usou a serva dele um dia, aqui nesse ministério. Chegou em mim e disse assim: você dirige? Eu falei: mal me dá. E ela diz: mas Deus diz que vai te dar um carro que é necessário para a obra. Irmão, foi tão assim, a gente tem que receber. A palavra de Deus, ela diz que, lá em Isaías capítulo 1, versículo 19, ele vai dizer assim: se ouvirdes e quiserdes, comereis o melhor dessa terra. Então nós temos que ouvir e querer. O querer é o quê? Não, mas eu quero receber. Não, o querer é permanecer acreditando. O querer é você fazer a sua parte. O querer é você, aleluia, louvado seja Deus, desejar verdadeiramente tomar posse. E aí naquele momento, quando ela falou, foi tão assim, impactante, assustei, mas eu disse amém. E no que eu disse amém, naquele instante, eu creio que naquele instante, aquele pânico saiu. Eu não senti mais. Só que o tempo passou. Irmãos, Deus falava em tudo quanto era lugar que eu ia. Deus falava. E naquele dia, quando ela falou para mim, eu falei: bom, eu não conheço, não entendo de carro, não entendo de nada. Não sei marca de carro, o que é bom, o que não é. Então eu vou fazer o seguinte. Eu só falei para Deus assim: Deus, então me dê um carro vermelho de 4 portas, bom. Foi a minha escolha. Só eu e Deus. Vermelho de 4 portas, bom. Porque eu falava para Deus: se vier um carro, se eu tiver um carro velho assim, e ele estragar, eu largo ele lá no meio da rua. E vou embora. Jesus, eu não olho nem para trás, eu vou embora. Pode parar, eu falar com Deus desse jeito: não me dá um carro velhinho, não. Porque senão eu largo ele lá, ele pifar no meio do caminho, ele nem volta para pegar ele. E eu falava. Irmãos, e Deus, olha aquilo, nossas palavras, elas têm poder. Nós temos que profetizar, nós temos que crer, profetizar o melhor de Deus na nossa vida. O melhor do Senhor. Você quer chegar aonde você quer chegar? Não é impossível para você. Eu quero fazer uma faculdade. Creia que Deus pode fazer na tua vida. Não está atrasado, não. Você quer uma porta de emprego que parece impossível? Deus tem o poder de te colocar no mais alto lugar que Ele quiser. Ele pode. Não tem nada impossível para Deus. E aí, irmãos, o tempo passou. E olha, tudo quanto é lugar que eu ia para o monte, Deus falava: está vindo um carro. E eu, meu Deus do céu. E aí, quando é um dia, eu quase fiquei doida, né? Eu estou descendo um ônibus, aí uma irmãzinha simplesinha desceu também. Aí ela olhou para mim e falou assim: irmã, Deus vai te dar um carro. O carro é assim, vermelho, de 4 portas. Eu falei: Jesus amado, até todo mundo já viu, menos eu. E aí eu falei: é desse jeito mesmo. E aí, mas o que Deus fazia para quê? Para mim não desanimar da promessa. Era para mim continuar crendo na promessa dele. E passou-se o tempo, quando foi 2016, irmão. Não, aí um dia o pastor Antônio falou aqui, né? Eu já tinha tirado até a carteira. 2016, tirei a CNH. E aí, continuei esperando o carro. Falei: agora já tem, Jesus. Agora só falta a parte do Senhor. A minha eu já fiz.
E aí um dia o pastor Antônio ministrando aqui, e ele falou sobre Davi. Eu lembro dessa palavra assim, que ele pregando sobre Davi. E aí ele olhou para mim e falou assim: Davi esperou 15 anos para sentar no trono. Mas você não vai esperar 15 anos para chegar ao seu carro, não, Bispa Benedita. Eu lembro disso. E eu falei, eu creio. Olha, 2008 para 2016, 8 anos, né? 2017, 9. 2018, 10, né? 10 anos. 2019, 11 anos. Em 2019, Deus disse para mim, já era em outubro, o Senhor falou para mim, esse ano vou entregar. E ainda que eu tiver que fazer um reboliço, mas não passa desse ano. Aleluia. E aí chegou dezembro, Deus disse para mim assim, presta bem atenção. Aliás, quando falou esse ano. Aí quando foi depois, em dezembro, tive novamente, a mesma pessoa falou para mim, disse para mim assim, Deus manda você contar 10 dias. Presta bem atenção. 10 dias, Ele vai te dar um sinal. E aí quando foi no 10º dia, eu entendi o sinal de Deus. Deus estava ordenando para mim, procura o carro. Dinheiro? Nada. Nada, irmão, nada. Sabe o que é nada? Você não ter um centavo. Eu estava ouvindo. Aleluia, louvado seja Deus, irmão, contando aqui. As coisas de Deus é loucura. Parece loucura. Mas não é. É Deus fazendo. Deus faz aquilo que é impossível. É quando você está no momento, aleluia, louvado seja Deus, que você olha e fala assim, não tem mais jeito. É aí que Deus está começando a grande obra dele, o grande milagre. Aleluia, louvado seja Deus. Aí que Deus está entregando a vitória. E aí não tinha nada, irmão, não tinha dinheiro, não tinha nada. Nada. Pensa numa pessoa que não tinha condição de nada. Mas fui procurar o carro. Falei, para procurar, vou procurar, né? Diz que não vai passar desse ano. Irmãos, quando foi, procurei, nada. E aí, quando foi, nós fui lá para a cidade do automóvel, nada. E aí, as pessoas, o meu vizinho lá falava assim, olha, eu vi um carro. Eu, que cor? Ah, ele é prata. Eu falei, não é ele não. Não quero nem olhar, porque não é ele não, porque o carro era vermelho. E eu falei, ele está por aí, não sei aonde. Irmãos, quando foi no dia de Natal, na véspera de Natal, dia 24, eu orei ao Senhor e falei, Deus, mostra onde está esse carro. Mostra para mim, mostra para o meu filho onde é que está. O carro estava lá na minha rua mesmo, indo direto. Foi até lá perto de casa. E aí meu filho passou e viu. Né? E estava lá e falou, mãe, eu vi um carro aqui, um Celta. E o carro tá inteirinho, tá bom. Aí eu falei assim, vai ver que é ele mesmo. Quando eu vi, eu falei assim, é ele mesmo. Não era novo, mas Deus foi explicar por que não me deu novo. Vai chegar aí ainda. E aí, dia 24, aí ligamos pro rapaz. O rapaz, não, eu posso ir aí. Aí foi lá, no outro dia, no dia 25, ele foi lá em casa. Aí nós olhamos o carro e tudo, o preço e tudo. Mas dinheiro não tinha. Aí, lá vai, né? E aí eu falei, gostei do carro. E eu já falei, esse carro é meu. Botei a mão e falei, é meu. Falei, ele parece comigo, pequenininho, é ele mesmo. Esse aqui mesmo, é ele. E aí já profetizei, irmãos. Quando foi, no outro dia fomos ver. Quem diz, não passava. No nome do meu filho não passava, não tinha jeito de passar em nada. Aí o dono do carro evangélico ligou para mim e falou assim, dona Benedita, por que a senhora não tenta no seu nome? E aí fui tentar no meu nome, escório baixo. Não passava. E aí começou a bater uma tristeza. Né? Fiquei assim meio triste. Aí quando foi no dia 28. No dia 28, aí eu estava bem tristinha mesmo. Aí eu fui deitar. E quando foi de madrugada, eu falei assim, vim para orar. Eu falei assim,
mas orar, mas vou orar para quê, meu Deus? Porque assim, né? E aí eu falei, não, vou orar. Quando eu comecei a orar, orei. Para quem não tinha palavras, foi uma oração boa. E aí orei. E quando eu voltei para deitar, eu estava sentindo uma dor desde a hora que eu deitei. E eu vi que a dor tinha sumido, eu estava assim leve, né? E eu não dei conta de ficar deitada. Eu levantei de novo e para agradecer a Deus. Eu falei, eu vou orar mais um pouquinho agora para agradecer. Quando eu dobrei o joelho, irmãos, eu ouvi a voz de Deus. Ele disse assim, o carro é seu. Aí eu, o carro é meu, Jesus. Aleluia. E aí no outro dia, irmãos, chegou a pessoa que ia tirar o carro. E disse para mim, eu vou tirar o carro. Deus mandou, Deus deu uma ordem essa noite para mim lá em casa. O Senhor falou para mim, você vai tirar o carro para ela. Aleluia, louvado seja Deus. Quando foi no dia 29, todo o procedimento já estava feito. No dia 30, o carro estava dentro da minha garagem. Aleluia. E para a honra e glória de Deus, nunca Deus deixou eu atrasar nenhum dia dessa prestação. Estou terminando para a glória e louvor do nome do Senhor dos Exércitos. Estou terminando de pagar. Deus nunca deixou faltar. Por quê? Porque quando Ele dá, Ele garante. E aí Ele já fez outra promessa. Ele diz assim, te dei o carro usado para você treinar. Mas esse não é o seu carro. Veio um carro grande, um carro zero e um carro grande que é para a obra do Senhor. Eita, glória de Deus. Porque Deus é Deus, irmãos. Deus, Ele é fiel. As coisas de Deus, Ele tem o melhor da terra para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Pode as pessoas até não acreditar. No dia que, aleluia, louvado seja Deus, teve um pastor aqui antes do carro chegar. Acho que uma semana antes. Teve um pastor aqui, estava aqui num dia de consagração. E esse pastor olhou para mim e falou assim, vai chegar, a bispa Benedita. Ele não brincou e falou assim, vai vir uma picape para você. Aí eu peguei e falei assim, nem precisava de tanto, né? Mas teve uma pessoa que procurou o pastor depois, falou para o pastor, só vai falar aquelas coisas para ela. Ela não tem condição de nada para comprar um carro desse. Como é que só vai falar que vai chegar uma picape para ela? Ele foi me contar depois, ele me contou depois. Então, irmãos, às vezes tem pessoas que olham para você e dizem, não vai chegar. Mas Deus diz, vai chegar sim. Louvado seja Deus. Deus diz, aleluia, louvado seja Deus. Ele é Deus. Ele é Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar. Se Deus quiser dar, Ele dá. Louvado seja Deus, aleluia. Né? Louvado seja Deus. Aí ele me contou, eu falei, não, pastor, não me importo não. O carro, quando eu fui contar para ele, eu falei, o carro chegou, pastor. E ele diz, olha, sabe aquele dia que eu falei da picape? Uma pessoa diz assim, só vai falar isso para ela, ela não tem condição. E aí eu disse para a pessoa, eu disse assim, se Deus quiser, Ele dá para ela. E se Ele quiser, Ele dá, irmãos. Ele te dá o melhor. Sonhe alto com Deus. Se você está, aleluia, na presença dEle, sonhe alto com Deus. Porque Deus, Ele tem o melhor para te dar nessa terra. Ele diz que tem o melhor para os dEle. Louvado seja Deus. Muitas vezes a gente olha, aleluia, louvado seja Deus, a terra, todo mundo pisa nela. Todo mundo anda, todo mundo pisa, mas o melhor é para os do Senhor, o melhor da terra é para nós, louvado seja Deus, aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é dono de todas as coisas, Ele é dono de tudo, Ele está no controle de tudo, louvado seja Deus, e Ele tem poder para tudo, louvado seja o nome do Senhor. Então nessa noite não importa, irmãos, o que você está esperando de Deus. Mas eu digo para você uma coisa, comece a sonhar.
Sonhe mesmo, coloque diante de Deus. Deus gosta de ousadia. Deus gosta que nós também sejamos ousados na presença dEle. Peça o melhor para Deus, porque Ele pode te dar. Peça o melhor que Ele vai fazer na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Ontem também eu surpreendi. Porque eu tenho falado para o Senhor também, e eu falo assim: Deus, eu estou precisando da minha casa. É porque onde eu moro de aluguel. E eu falo assim: Deus, eu acho que o homem está querendo a casa. Eu preciso mudar. Deus mandou eu ficar lá. Fique aí onde eu te pus, até a segunda ordem. Estou lá esperando a segunda ordem dele. Mas aí eu falo para ele: Senhor, eu só não acho que já está no tempo de eu sair, não. Que eu acho que ele está querendo a casa. E aí, já falei para Deus: Deus, eu quero uma casa, olha assim, eu quero uma casa. Eu não vou marcando muito com Deus não, mas eu quero uma casa bonita, Senhor, uma casa assim. E comecei a colocar alguma coisa de Deus. Quando foi ontem, aleluia, chegou uma irmã lá em casa, uma pastora lá em casa, e ela diz assim: o Senhor vai te dar uma casa, logo você vai mudar daqui, né? O Senhor vai te dar uma casa, a casa é assim e assim. Eu falei: é essa mesmo que eu estou esperando de Deus. E sabe o que Deus tem falado? Deus fala para mim, irmãos: vou te colocar num lugar que até você mesmo vai falar: meu Deus, como é que eu cheguei aqui? É para isso. Deus, Ele quer nos exaltar. Ele vai nos honrar. Mas faça para Deus. Dá o seu melhor para Ele. Dá o seu melhor para Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Seja grato, mas dá o melhor para Deus. Oferta o melhor que você tem para o Senhor. E você vai ver Deus te honrar nessa terra. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra. Amém? Nessa noite, se você tiver recebido, toma posse da tua vitória. Glória a Deus, toma posse. Oh, aleluia. Glória a Deus. Deus está entrando com providência nessa noite. Derrai, manasso e decanto, manasso, derrai. Aleluia. Deus, Espírito Santo, Ele diz assim que tem pessoa aqui. Glória a Deus, Ele não me fala quem, mas Ele diz que tem pessoa aqui que tem entristecido. Aleluia. E tem pensado: Deus esqueceu. Oh, aleluia. E Ele está dizendo que hoje, nessa palavra, ai, decanto e manasso derrai. Ele está dizendo que nessa palavra Ele está te renovando a promessa. E Ele diz: vai chegar, porque eu sou Deus para cumprir. Louvado seja Deus. Toma posse, irmãos. Deus está entrando com providências aqui. Deus está abrindo portas aqui neste lugar. Louvado seja Deus. Tem pessoas que vai testificar, vai contar testemunho aqui da grandeza de Deus, do que Deus vai fazer. Amém? Tome posse da tua vitória. Tome posse da tua bênção. Nessa noite, louvado seja Deus. Deus entra em lares aqui nessa noite. Deus visita parente nessa noite. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, o Senhor está trabalhando. O Senhor está trabalhando, aleluia. Não entristeça o vosso coração. Ele está trabalhando. Aleluia, o melhor está por vir, amados. O melhor de Deus está por vir. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade no nome de Jesus.